Seja muito bem-vindo a mais um programa da nossa viagem especial aqui pela Turquia e também pela Grécia, para aprender um pouco mais sobre a história do cristianismo primitivo, sobre a história do apóstolo João, do apóstolo Paulo, porque ambos pregaram aqui, nessa cidade que eu estou nesse momento. Hoje é a continuação do nosso programa aqui nas ruínas de Éfeso. E você já aprendeu muito sobre o porquê de João ter sido exilado na ilha de Patmos. Nós vamos voltar a esse assunto hoje. E também um pouco sobre o contexto da pregação do apóstolo Paulo nesse lugar. Eu tenho muita informação para passar para você, muito conhecimento da Bíblia Sagrada. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre procurando evidências que comprovem a historicidade da Bíblia Sagrada e também ajudem a compreender a história do cristianismo. Pessoal, estamos aqui ainda na cidade de Avanos e uma das coisas que também tem muita tradição aqui é a cerâmica e são maravilhosas. E agora eu vou tentar ali, ó, fazer uma cerâmica, então vamos ver se esse negócio vai dar certo. Vou vestir essa calça aqui para não sujar tanto a minha, né? Capadóquia lilás. Capadóquia Style. Agora, devidamente protegida e caracterizada, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Me desejem sorte, tá bom? Na verdade, eu sempre quis fazer isso aqui, sabia? De verdade, mas eu não sei nem como começar. Alguém help me! É uma terapia isso aqui, viu? É gostoso, mas peraí. Não! Vou tentar de novo, again. Ok. Ah, obrigada. Thank you. Teşekkürler. Rica ederim. Fiz um pratinho. Ah, thank you. Olha, gente, não foi exatamente assim, né, uma perfeição, mas realmente valeu a pena. É uma experiência gostosa e qualquer turista pode vir aqui e ter essa experiência também. Tá bom? Essa é a minha curiosidade de hoje. E espero que você goste dos próximos episódios e não deixe de assistir o nosso programa. Um beijo, até mais! Agora, para começar a explorar esta outra parte da cidade de Éfeso, eu quero mostrar um entretenimento da época para você. Na verdade, esse tipo de entretenimento também é visto no sítio arqueológico de Laodiceia. É que os romanos antigos, eles eram viciados em jogos de tabuleiro, tanto nas mesas quanto também nas calçadas. Então você imagina que dois cidadãos da aristocracia da cidade, era gente rica que fazia isso, gostavam de sentar aqui e começar a jogar, geralmente valendo dinheiro. Aqui nós temos uma rua principal da cidade, como se fosse uma rua comercial, num bairro de elite. Eu sei disso porque o templo do imperador Domiciano está bem em frente aqui. Então aqueles cidadãos sentavam e, apostando dinheiro, começavam a jogar com pedrinhas. Eu confesso que não conheço as regras desse jogo, mas ele ilustra uma prática do passado que inclusive é vista no Evangelho, quando diz que os soldados que estavam ali, romanos, vigiando a cruz de Cristo, disputavam entre si as vestes do Filho de Deus. Esta parte aqui onde eu estou seria a entrada do antigo templo de Domiciano, que está ali atrás. Só para você lembrar,
Eu expliquei no programa anterior que Domiciano era o imperador de Roma no final do primeiro século e ele inovou no culto ao imperador, porque até essa época o imperador só era adorado como Deus após a sua morte. Porém, Domiciano queria ser adorado ainda em vida. E quem deu força política para implementar o seu decreto foi a cidade de Éfeso. E ele, em contrapartida, colocou em alto nível, com grande status, o culto à deusa Diana, ou Artemis, que era a divindade padroeira dessa cidade. Então você está vendo aí toda essa movimentação política que culminou na prisão do apóstolo João, porque, evidentemente, João era o pastor da comunidade cristã que aqui havia e ele se opôs veementemente a essa pregação. Aliás, ele se opôs, como também Paulo havia feito na época que passou por aqui, por volta do final da década de 50, no ano 50 da nossa época, tá certo? E além do templo de Domiciano, você tem desse lado aqui o templo de Apolo, que era o deus representado pelo sol. Apolo era uma divindade muito importante da mitologia grega, inclusive o grande oráculo de Delfos, que previa o futuro às pessoas, era dedicado ao deus Apolo. E naquela direção, essas pedras que vocês estão vendo aqui faziam parte da estrutura da antiga escola de medicina da cidade de Éfeso. Aqui nós temos, evidentemente, algumas construções que são posteriores à época do Novo Testamento, mas boa parte da estrutura era contemporânea ao período do apóstolo Paulo e também do apóstolo João. Ao longo de toda essa rua, que vai descendo até a Biblioteca de Celso, que eu ainda vou mostrar para você, você tem muitos desses altares aqui. Eles vão acompanhando toda a trajetória da rua. Eram altares onde normalmente as pessoas acendiam incenso aos diferentes deuses de Roma e também ao imperador, que era adorado como um deus. Então imagina que cada um chegava aqui e oferecia o seu incenso. E aqui havia vários templos, vários santuários. Era uma cidade politeísta, bastante idólatra, e isso nos ajuda a entender todo o conflito que tiveram aqui os primeiros cristãos, especialmente o apóstolo Paulo, quando houve um tumulto, quase o lincharam aqui por causa do culto à deusa Artemis, e também a João no final do primeiro século, quanto ao culto a Artemis e ainda o culto ao imperador Domiciano. A gente já estava indo embora, mas eu corri os olhos, não nesse gatinho que está aqui, mas na inscrição do altar que eu acabei de mostrar. Aqui tem muito gato, viu? E eles são mansinhos. Bom, gato também faz parte da arqueologia. Mas o que me chamou a atenção é que, na hora que eu olhei rápido a inscrição, eu vi o nome do sujeito que ergueu essa coluna aqui. E o nome dele é Eutichos. Eutichos seria Eutico em português. E isso é interessante porque esse era um nome comum daquele período greco-romano em que Paulo pregou. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 11, diz que enquanto Paulo estava pregando em Troade, diz que um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Aquele jovem morreu porque cochilou. E Paulo ressuscitou aquele jovem. Evidentemente que o Eutico que está aqui não é o Eutico do Novo Testamento, mas é apenas uma forma de mostrar para você que esses nomes eram comuns naquela época. Não é mesmo, gatinho? Psss. Eu parei agora nesse momento aqui da rua romana para mostrar essa inscrição que ilustra aquilo que eu expliquei lá atrás. Você se lembra? O imperador Domiciano queria ser adorado em vida como um deus. E a população de Éfeso, ou melhor, a elite política da cidade, deu força para que o decreto do imperador se tornasse uma realidade. Em contrapartida, ele deu status para essa cidade em toda a região da Ásia Menor. E esse status que ele deu à cidade, bem como a padroeira daqui, que era a deusa Diana ou Artemis, lembrando que Artemis ou Diana é o nome da mesma divindade, este status dado à região está escrito aqui.
Essa inscrição grega, que seria parte de um pórtico, de um edifício importante aqui, um templo, traz Neócoros, a parte do N está apagada aqui, mas você tem Neócoros, Efésion, que é o nome da cidade, Polis, a cidade de Polis, que era a guardiã do culto à deusa Ártemis e também do culto ao imperador. Então essa expressão Neócoros significa justamente aquele tipo de título imperial dado à cidade. Aquele negócio, você me ajuda, eu lhe ajudo. E foi por causa da política por detrás dessa inscrição aqui que o apóstolo João foi preso e sentenciado ao desterro lá na ilha de Patmos. Essa parte aqui é muito concorrida de turistas, então eu já estava esperando que aqui estivesse cheio de gente, como de fato está. Olha lá, olha. Mas por que eu venho nesse lugar e por que ele é tão concorrido? Aqui ficam as ruínas da antiga latrina pública da cidade de Éfeso, e há pessoas que gostam de ver o banheiro dos antigos. Eu já expliquei como funcionava uma latrina do período romano no episódio de Sardes, então eu vou mostrar para vocês aqui, mas depois você assiste de novo o episódio de Sardes e você vai ver a explicação lá. Mas existe um outro elemento aqui que, para mim, é mais importante de mostrar ainda do que a latrina. E ele está logo ali à frente. Esse povo que está esperando aqui é justamente para entrar no banheiro público, não porque nós vamos usar o banheiro, mas para ver como eram os ambientes em que os antigos acabavam resolvendo as suas necessidades fisiológicas, digamos assim. Porém, muitos vão esperando ver o banheiro, muitos guias falam apenas do banheiro, e passam por alto algo mais importante, pelo menos do ponto de vista da construção histórica, e que está aqui no cantinho. Olha que os turistas vão passando sem perceber o que está aqui, olha. Você está notando? Eles estão prestando atenção lá, vão entrar no banheiro logo ali, mas olhem aqui o que eu tenho nesse cantinho. Vacinha vai mostrar para vocês. Aqui eu tenho esculpida a deusa Diana, ou Ártemis, a deusa dos Efésios. Uma escultura original dela num pilar, onde você vê Ártemis com 2 animais, está bastante deteriorada, porque tem 2000 anos isso aqui, o rosto dela está um pouco desfigurado, e aqui ela tinha várias bolas, que alguns pensam que poderiam ser os seios dela, ou quem sabe ovos que estavam aqui no seu peito, porque Ártemis representava ao mesmo tempo a deusa caçadora, tem uma versão da Diana dos Efésios como caçadora, e em outros momentos ela representava a Magna Mater, ou a grande deusa mãe, aquela que protegia todas as mulheres que estavam em trabalho de parto e todos os recém-nascidos. Ou seja, Ártemis, ou Diana dos Efésios, era a deusa mãe, mãe de todas as divindades. E ela era cultuada aqui. E lembrando, foi por causa do culto dessa divindade que houve um tumulto relacionado à vida do apóstolo Paulo, que eu ainda vou contar para vocês, e também o culto a essa divindade, somado ao culto obrigatório ao imperador Domiciano, que causou o exílio do apóstolo João para a ilha de Patmos. Ou seja, cada detalhe aqui conta um pedacinho da Bíblia Sagrada. Agora sim, a gente pode entrar e eu vou mostrar para vocês a latrina antiga da cidade de Éfeso. Aqui está, a latrina pública de Éfeso, e sempre com um gato presente, olha. Então, como eu expliquei no episódio de Sardes, você vê que não havia muita privacidade na hora de você ter as suas necessidades fisiológicas. Um sentava do lado do outro. E como eu expliquei naquele episódio, aqui dentro muitos políticos aproveitavam para fazer alianças políticas, tramar até a morte de alguém. Era mais ou menos assim que tudo funcionava, nesse lugar tão inusitado, num banheiro público. Mas eu convido, assista depois o episódio de Sardes, porque eu dou mais explicações sobre essa estranha rotina dos antigos romanos. Enquanto eu saio aqui das ruínas da latrina pública de Éfeso, eu me lembro de um período, ou pelo menos uma situação muito curiosa, que
provavelmente teria acontecido aqui com o apóstolo João. E quem diz isso é Irineu de Lyon, que foi um escritor cristão do II século. Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Policarpo e Papias são dois homens que conviveram com o apóstolo João e deixaram algumas memórias da vida do apóstolo que foram transcritas depois pelos pais da igreja. Irineu de Lyon conta que havia um herege na cidade chamado Cerinto. Cerinto negava que Jesus havia vindo em carne. Ele defendia o gnosticismo. Então, certa feita, João estava para usar a latrina pública da cidade. Quando ele viu que Cerinto estava lá dentro com seus discípulos, João saiu bravo e disse: não podemos usar esse lugar porque o raio de Deus vai cair aqui. Afinal de contas, se o inimigo da verdade usa esse lugar, aqui não há espaço para nenhum de nós. Se isso realmente aconteceu ou não, é motivo de discussão, mas esse testemunho data do II século de nossa era. Depois da latrina pública, esse é o lugar mais concorrido do sítio arqueológico, porque você tem aqui a antiga biblioteca de Celso. Na verdade, ela é posterior à época do Novo Testamento. Essa biblioteca é do II século e ela foi construída em homenagem a um cônsul romano chamado Júlio Celso Polemiano. O filho dele mandou construir essa biblioteca em homenagem ao seu pai, que era um intelectual, e, aliás, o mausoléu do seu pai ficava embaixo desse prédio. Dizem os historiadores que aqui abrigava pelo menos uma coleção de 12 mil livros, o que era uma grande obra na época de erudição, de preservação do conhecimento, e muitas pessoas vinham para estudar nessa biblioteca e também entender um pouco da filosofia que fazia parte da vida de todas as pessoas. Então você tem aqui nesse sítio arqueológico vários pontos que são mais turísticos, a latrina e a biblioteca de Celso. Lembrando que o apóstolo Paulo e o apóstolo João não conheceram esse edifício porque ele foi construído depois do seu tempo. Quando a gente vem com grupos para conhecer lugares bíblicos como Israel, Egito, Jordânia, Líbano e também aqui na Turquia, geralmente eu gosto de dividir o que as pessoas vão ver em 3 estágios. Quando eu digo isso aqui é tradição, é apenas um eufemismo para dizer isso aqui é uma lenda, é uma mentira ou não há comprovação arqueológica alguma que valide essa hipótese. Quando eu digo, segundo lugar, isso aqui é uma possibilidade, é como se eu dissesse, olha, o apóstolo Paulo esteve aqui, mas pode ter sido 500 metros para lá, 200 metros para baixo, em alguma área aqui. Você se lembra que no episódio anterior nós mostramos, por exemplo, o Odeon e eu apresentei como uma possibilidade de ter sido ali a escola de Tirano. E o terceiro grupo de coisas que eles vão ver, eu gosto de denominar um X. Um X, sabe aquele X da marca do tesouro? Porque a chance arqueológica de algo ter acontecido ali é acima de 95%. E hoje vocês vão ver um X duplo, o teatro da cidade de Éfeso, porque algo muito importante aconteceu nesse teatro, um tumulto envolvendo o apóstolo Paulo, os seus discípulos e o culto da deusa Artemis ou Diana, que eu havia mencionado para vocês. Eu vou, inclusive, ler a passagem bíblica que menciona esse tumulto. Ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 23 em diante. Diz assim: por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Eu expliquei no programa anterior que Paulo já estava há mais de 2 anos vivendo aqui na cidade de Éfeso. E, além disso, o caminho era o apelido que se dava ao movimento cristão. E diz que houve um tumulto por causa do caminho. Por que razão? Continua o texto bíblico a partir do 19 e 24 de Atos. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício.
E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana venha a ser considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Então esse ourives, esse construtor de ídolos, reuniu uma grande multidão, uma turba que estava enlouquecida, e eles queriam a todo custo linchar o apóstolo Paulo. Eu imagino o sentimento que ficou no coração do apóstolo quando ele viu toda essa rejeição da cidade. No início do seu ministério, muitos aceitaram a mensagem de Jesus, mas agora, no final, ele era motivo de ódio de uma grande multidão. E esse tumulto termina no teatro, que está logo aqui à frente e que eu vou mostrar para vocês agora, logo em seguida. Realmente, os teatros são um espetáculo da engenharia greco-romana da antiguidade. Eles eram proverbiais em construir esses recintos que serviam tanto de localidade para entretenimento, para apresentação de peças teatrais, para música, para política, porque muitos discursos eram feitos nos teatros, e até para alguns festivais religiosos. Esse aqui, por exemplo, de Éfeso, tinha capacidade para 24 a 25 mil pessoas confortavelmente assentadas. E a parte lá atrás, que vocês estão vendo até hoje, funciona como lugar de música, de festival, de apresentação, porque eles estão justamente montando a estrutura para algum show que haverá aqui. Na época antiga, ainda tinha uma parede que produzia um efeito acústico formidável, de modo que, numa época em que não havia microfone ou qualquer tecnologia como as que temos hoje, você poderia ouvir do último estágio da arquibancada tudo o que estava sendo dito lá embaixo no tablado. Eles eram realmente proverbiais, inteligentíssimos, mas a mesma inteligência que eles tinham para fazer estruturas como esta de entretenimento, eles também tinham para, às vezes, arquitetar aquilo que era mal. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo nesta última etapa da sua permanência aqui na cidade de Éfeso, quando ele quase foi linchado e o tumulto, como eu contei lá fora, terminou aqui nesse teatro. Eu vou contar essa história para você em detalhes. Antes, eu só gostaria de mostrar uma coisa. Naquela estrada que você está vendo, aquele caminho, na época do apóstolo Paulo, ele dava direto para o porto da cidade de Éfeso. Hoje você vê ali uma grande plantação, uma montanha e tudo seco. Mas no tempo do apóstolo, ali era mar. O mar vinha até essa região e o porto ficava logo ali. De modo que, uma vez que Paulo saísse da cidade, ele deveria tomar aquele caminho, daquele caminho chegar ao porto, do porto tomar um navio e ir para outra localidade, começando tudo de novo, pregando o evangelho primeiro na sinagoga, depois sendo rejeitado pelos judeus, partindo para um lugar mais gentílico, pregando para os gentios, sem saber o que ia acontecer no futuro, plantando sementes para o reino de Deus. Será que o dia estava ensolarado como hoje? Será que estava fazendo frio, chovendo? Eu não sei. Mas eu sei que aquele dia do tumulto iniciado contra Paulo e seus discípulos, aquele foi um dia fatídico. Os que faziam altares, estátuas, objetos, souvenirs da deusa Diana ou Artemis estavam enfurecidos com a mensagem do Evangelho e com aquele que trazia a mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que o tumulto aconteceu nesse lugar onde eu estou. Eu vou ler para você. Atos capítulo 19, versículo 28 diz o seguinte: ouvindo isto, ou seja, que Paulo estava ameaçando o negócio dos que fabricavam estátuas da deusa Diana, ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar:
grande é a Diana dos Efésios. Lembrando que eu disse no início do programa que Diana e Ártemis é a mesma divindade, apenas tendo numa versão o seu nome grego, na outra o seu nome latino. E Diana também tinha mais de uma forma de aparecer. Ela poderia ser adorada como a Magna Mater, como a grande deusa mãe, ou como a Diana caçadora. Grande a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Paulo mesmo nem chegou a vir aqui, porque os seus discípulos o impediram. Se você for até o teatro, Paulo, eles vão linchar você, eles vão matar você em público. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, nem sabiam o motivo pelo qual estavam reunidos. Olha que interessante. Assim também é hoje. Tem muita gente que vai no grito da multidão e ele nem sabe por que ele está ali. Ele sai gritando palavras de ordem e sendo tomado pelo tumulto. Era assim no passado, também é assim hoje. E no final, quando todos gritavam aqui, grande a Diana dos Efésios, o escrivão da cidade tentou apaziguar a situação e por pouco não conseguiu. Finalmente, cessado o tumulto, diz o capítulo 20 de Atos, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Lembra quando eu falei com vocês dos 3 níveis de antiguidades que a gente mostra para o grupo? A tradição, a possibilidade e o X do tesouro, do mapa do tesouro? Aqui eu tenho um X. Esse episódio ocorreu nesse teatro e aquele caminho que eu mostrei anteriormente para vocês foi o último lugar onde Paulo esteve quando despediu-se da cidade, com o coração desfalecido. Mas ele sabia que tinha um propósito, que tinha uma missão. O livro de Atos conta que pouco tempo depois desse episódio, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E ele disse aos presbíteros, eu tomei uma decisão orientado pelo Senhor. Eu vou para Jerusalém. E lá também eu sei que o meu fim será a morte. Mas eu não temo morrer por amor do Evangelho. Paulo disse que tudo nessa vida para ele era secundário. O que importava era o reino de Deus. Portanto, eu despeço do programa de hoje, suplicando aos céus que dê a você e a mim o Espírito Santo, que batizou poderosamente o apóstolo Paulo, e que vivamos por Cristo, pregando o seu Evangelho até as últimas consequências.